Bem, pessoal, acho que a gente já pode começar. Gostaria só que vocês confirmassem se estão me ouvindo bem aí. Tá, beleza, então. Eu coloquei para gravar aqui a reunião diretamente no meu computador, que aí o áudio fica melhor, né? A imagem também fica melhor para eu fazer o upload lá pro YouTube para quem porventura quiser verificar essa gravação depois, tá? Eu vou tentar fazer uma aula aqui meio breve, tá? Basicamente é só para explicar como que vai fazer o funcionamento da disciplina de uma maneira um pouco mais é, sistematizada aqui essa apresentação, tá? Que eu falei ali é, rapidamente, né, durante o comecinho da aula de ontem, né? Então, as informações de contato elas vão ficar todas aqui nesse site, né? Como eu falei lá, eu escrevi no quadro, então todas as informações que eu vou apresentar aqui, incluindo esses slides, depois eu vou fazer o upload lá no site para vocês poderem baixar, tá? Então, lembrando que o meu horário de atendimento aqui na sala L008, das 9h10 ao meio-dia, né? Amanhã eu não vou poder porque eu vou ter que levar minha filha no médico para poder saber por que ela está com febre, né? Então, amanhã eu não vou estar disponível no horário de atendimento, mas em geral a gente vai ter horário de atendimento aí nesse horário das 9h10 ao meio-dia, tá? Aqui está o meu e-mail também, se vocês precisarem entrar em contato comigo, esclarecer alguma dúvida, alguma coisa que seja mais emergencial, não possa esperar até a nossa aula, né? Então vocês podem mandar via e-mail, tá? Tá, então uma coisa bastante pertinente aqui dessa disciplina é que ela vai ser dividida em duas partes, né? Uma parte de teoria e uma parte experimental. A gente teve ontem uma aula que é uma aula de teoria, tá? Que vão ser das segundas-feiras e das quartas-feiras. Hoje seria uma aula de laboratório, né? Que é as aulas de quinta. Então, se vocês olharem no sistema, vocês vão verificar lá que está na aula de laboratório, a sala vai estar L006. Essa é a nossa sala de laboratório, mas assim, a gente tem três laboratórios e no sistema tá para todo mundo, vai estar sempre L006, tá? Mas por conveniência, os experimentos podem ser montados em qualquer um dos três laboratórios, que são as salas L006, L005 e L004, tá? Então, o que vai acontecer é que quando tiver para começar lá o horário do laboratório, eu vou abrir a porta e vou aparecer lá e vocês vão saber que a aula vai ser naquela sala. Em geral vai ser na mesma, tá? Mas eu não sei em qual delas vai ser. Possivelmente na L006. E é difícil que ela mude ao longo do semestre. É uma opção lá do laboratorista que monta os experimentos, tá? Então, outra coisa que é importante de saber é que as aulas de laboratório elas vão ser quinzenais, tá? Então, na semana que vem, a turma A vai comparecer para fazer o primeiro experimento do laboratório. E vai ser uma duração de 100 minutos, né? Que são 2 horas aulas, né? E aí, na outra semana, a turma B vai fazer esse mesmo experimento que a turma A já fez, né? Então, a gente vai alternando. Só tome cuidado que, assim, nem sempre essa alternância vai ser perfeita, porque às vezes cai um feriado justamente num dia daqueles ali na quinta-feira, né, no caso, e aí a turma A faz numa semana, a turma B faria na seguinte, mas aí é feriado, então vai ser só na outra semana. Talvez os alunos da turma A fiquem pensando que seria a aula deles, né, mas não vai ser o caso por causa do feriado. Então tem que ter um pouco de atenção ao cronograma que consta lá notas de aula de laboratório e também no cronograma das notas de aula de teoria, né? Nas notas de aula de laboratório vocês vão ver o cronograma mais condensado, vai ter só as informações de laboratório. E aí na parte de teoria tem tudo, tá? Outra coisa que é importante de notar aqui é que a parte teórica ela representa 75% da nossa nota final, tá? Então o peso do laboratório é menor, até porque a carga horária do laboratório vai ser menor, tá? Então, acho que eu comentei isso aqui já, mas na aula, né, as atividades do laboratório elas geralmente são ministradas por professores diferentes, mas eu vou ser o professor para ambas as turmas, tá? Aliás, para ambas as atividades para essa turma de vocês, tanto para a teoria quanto para o laboratório. Então, a turma A deve comparecer na semana que vem, na quinta-feira, lá na sala L006, para a gente fazer o primeiro experimento que vai ser de medidas, tá? Daí a turma B vai ser na semana seguinte. Tá, então, quais são os objetivos dessa disciplina, né? Então, a gente tem
tanto a ideia de desenvolver capacidade de cálculo e abstração, né? Porque, assim, sendo bem sincero, os conteúdos eles não necessariamente vão ter uma aplicabilidade direta no desenvolvimento profissional de vocês, né? Só que esses conteúdos de Física 1, eles são a base para a gente começar a estudar Física, incluindo lá coisas como Física 3, né? Que inclui a parte de circuitos, que é uma coisa muito relevante para engenharia de computação, né? Então, os conteúdos eles são de utilidade direta ou de base para outros conteúdos de física ou de engenharia, mas também a ideia é expor os conteúdos e leis e modelos físicos, né? E também desenvolver uma capacidade de cálculo e abstração, né? Porque a gente acaba utilizando muito, mesmo os modelos mais simples, né? Toda essa capacidade, às vezes, que a gente desenvolve para estudar regressão linear, por exemplo, em física 1, pode ser aplicada para outros campos, incluindo, sei lá, biologia, estudo de algumas coisas que envolvem população, né? Então, tem todo um arcabouço de conteúdos que é bastante amplo, né? Tudo que envolve matemática pode utilizar esses conteúdos que a gente acaba vendo aqui em física, mas que então vão ser úteis em outras áreas de conhecimento, tá? Coisa bastante relevante aqui é a questão da bibliografia, né? Como eu falei para vocês, existe um livro que é o mais recomendado, assim, que se a gente for ver lá a disciplina, né, quando ela é criada, ela tem uma ementa, né, de conteúdos e uma bibliografia que é recomendada, né? Então, essa bibliografia recomendada, ela inclui esse livro aqui que é o Hardy, Fundamentos de Física, volume 1, tá? Então, se alguém tiver interesse em pegar o livro na biblioteca ou utilizar aquele site lá da biblioteca em que você pode pegar os e-books emprestados, digamos assim, vocês podem procurar lá pelo volume 1, tá? Então notem que tem várias versões, né? Eu acho que se você pegar online você vai ficar sempre com a última versão, mas as versões elas mudam muito pouco, às vezes muda a numeração de alguns exercícios, não tem nada de muito diferente entre um e outro, tá? Então qualquer edição serve. E aí tem esses outros livros aqui que eles também, o Survey, o Tipler e o Szymanski, né? Que eles são livros que são muito similares. Na verdade, eu acho que o primeiro deles aqui, desses quatro, foi o Szymanski, que foi o primeiro que foi escrito, né? E os outros três, eles têm uma sequência de conteúdos que é muito similar aqui ao do Szymanski. Tem esses dois livros aqui, o Moisés e o Feynman, que eles são livros de apoio, assim. O Moisés ele tem uma matemática um pouco mais rebuscada, né, que seria uma coisa que já envolve cálculo vetorial desde o começo, então ele não é adequado para quem está começando, ainda começando a ver cálculo, né, vai demorar ainda até cálculo 3 para ver cálculo vetorial. Então, Moisés ele acaba sendo assim um livro para vocês revisitarem no futuro, tá? Agora o Feynman ele é um livro que ele tem uma abordagem bastante diferenciada, né? Ele acaba sendo um livro que ficou muito famoso justamente porque o autor já era muito famoso, ele ganhou um Nobel, né? Então ele acabou escrevendo um livro que ele era diferenciado. Então tem muitas pessoas que gostam muito dessa abordagem diferente que ele tem, mas tem pessoas que também odeiam essa abordagem diferente. Então vocês fiquem livres para usar ele como leitura de apoio quando vocês desejarem, tá? Então, como eu falei, né, todos os livros são muito parecidos, então vocês podem escolher aquele que tiver mais disponível para vocês, né? Eu sigo as minhas notas de aula de teoria de laboratório, né, que estão disponíveis lá no site também, porque sempre que eu acho que um conteúdo tem que mudar de lugar, eu vou lá e altero, e se eu achar que tem que mudar a explicação, eu mudo. Se eu achar que tem que fazer uma figura adicional, eu vou lá e adiciono a figura. Então acaba que as minhas aulas seguem exatamente o que está nas minhas notas de aula, porque elas foram criadas justamente para isso, tá? Então muitos alunos acabam seguindo só esse roteiro. Então fiquem à vontade para escolher os livros ou o roteiro das notas de aula, tá? Por que eu vou utilizar, qual a metodologia de ensino que eu vou usar, né, e por que eu vou usar, né? Então a ideia aqui são aulas expositivas, né? E por que disso? O que é uma aula expositiva? A aula expositiva é eu falar sobre o conteúdo, explicar, olha, funciona assim, assim, assado, e expor os conteúdos e escrever no quadro e resolver conta. Por que tem que ser assim, né? Porque a matemática, eu acho que ela tem muito disso de que você tem que ver alguém fazendo para você entender cada passo, né? Então, se você tem uma coisa, às vezes, ali que está sem uma explicação passo a passo, fica difícil de a gente entender o que está acontecendo. E aí, se eu pegasse e fizesse, por exemplo,
metodologia chamada de sala de aula invertida, em que você divide o assunto em tópicos, e aí divide a sala em grupos, e cada grupo vai abordar um tópico e vai basicamente ir lá e fazer uma explanação do tópico e fazer uma discussão com os colegas. Eu acho que para algumas áreas de conhecimento isso funciona bem, mas para matemática eu acho que não. Então, assim, apesar de ser uma metodologia que muitos consideram arcaica, né, a ideia de aulas expositivas, eu acho que para matemática não tem algo que seja muito melhor para ser feito, né? Mas é claro que isso depende do engajamento que tem que ficar fora da sala de aula, que é de fazer a leitura dos textos, seja antes ou seja depois das aulas, e fazer principalmente os exercícios, tá? Se vocês não fizerem os exercícios, fica muito difícil de evoluir no conteúdo, porque o exercício ele é essencial para fixação. Se a gente for pegar estudar história, por exemplo, biologia, às vezes você tem que memorizar uma série de fatos, né? E aí matemática não. Matemática ou física você tem poucos fatos, mas você acaba tendo muitas consequências desses fatos, né? Então a gente precisa praticar muito para poder lembrar de todas essas consequências. Então é importante que vocês resolvam bastante exercício, tá? Então para isso eu faço uma lista de exercícios, né? Notem que nas notas de aula tem bastante exemplo resolvido. Eu vou resolver exemplos em sala também, posso resolver exercícios em sala. A lista de exercícios tem alguns exercícios que já estão resolvidos em vídeo. Sempre que vocês acharem necessário, eu posso refazer qualquer um desses exercícios para vocês. Então a ideia é sempre trabalhar nos exercícios, até porque as provas elas vão estar muito calcadas nesses exercícios, tá? Dessa lista. Então eu pego 3 exercícios da lista, idênticos, não mudo nenhuma vírgula, e coloco na prova, né? Então essas listas de exercícios elas não vão contabilizar pontos, mas se vocês fizerem elas, a chance de vocês irem mal numa prova eu acho que é bem pequena, tá? Desde que, claro, vocês entendam todo o conteúdo, não basta a gente fazer daquela maneira mecânica sem saber exatamente o que a gente está fazendo, tá? Tem que... porque às vezes tem lá uma lista de exercícios de um outro colega que já passou pela disciplina, e ele tem lá resolvido, e você vai lá e vê o que ele fez, mas não entende exatamente o que está acontecendo, né? A gente tem que entender passo a passo. Essa é a chave para a gente entender bem conteúdos que envolvam matemática, tá? Então, esses exercícios eles podem ser feitos com auxílio do professor ou dos monitores, né? Vocês vão ver que lá no site também vai ter um link que é para a lista dos horários dos monitores. Eu não sei como é que a gente está com os monitores, porque tem mais que um monitor de Física 1, só que um deles se formou, então ele precisa ser substituído. Eu não sei em que pé anda isso, tá? Eventualmente essa lista vai ser atualizada e incluir esse novo monitor, mas eu acho que já tem um lá que vai ter uma série de horários. Os horários de atendimento do monitor são mais amplos do que o do professor, tá? Então ele também fica lá disponível para ajudar vocês na resolução dos problemas. E claro, vocês estão agora começando a se conhecer, né? Mas eventualmente vocês vão formar grupos aí que vão estudar juntos, até pela questão do laboratório. Então é interessante que vocês conversem, discutam os problemas e sempre pensar em começar a fazer os problemas com bastante antecedência, tá? Não deixem para a última hora, porque sempre que a gente tem uma dúvida, a gente empaca. Se a gente deixar para empacar no dia anterior à prova, não vai dar tempo da gente resolver aquela dúvida e continuar estudando, tá? Então é importante que vocês comecem a estudar desde já, tá? Então, os pré-requisitos para a disciplina, né, como eu falei na revisão, tem lá no capítulo de revisão, são. Eu falei, não, eu pulei esses 2 tópicos aqui que seriam pré-requisitos, que são expressões algébricas e frações, que são conteúdos lá do ensino fundamental, né? E aí já falei lá bastante sobre equações, funções. Aqui polinômios, eu usei bastante funções polinomiais, né, que envolvem x, x ao quadrado, x ao cubo. E principalmente essa questão de gráficos e funções trigonométricas, né? Então acho que aqui é um negócio que pega bastante quando a gente vai estudar vetores. É importante que a gente tenha um bom entendimento dessas coisas. Mas claro, se a gente está meio enferrujado, fazendo os exercícios, essas coisas elas vão fixando, tá? Vai desenferrujando, a gente vai ganhando aí uma proficiência melhor, tá? Então, como eu falei, acho que na revisão, né? Tendo dificuldades com esses pré-requisitos, procure dar uma revisada aí para poder entender. Eu acho que a ideia de fazer a revisão acho que veio a calhar para poder dirimir dúvidas, tá?
Eu acho que eu comentei lá também, né, que vocês vão precisar de uma calculadora. Ela tem que ter as operações básicas, claro, né, funções trigonométricas e trigonométricas inversas, logarítmicas e exponenciais. Isso a gente acaba não usando muito em física 1, mas em física 2, física 3 isso vai aparecer mais, tá? E a ideia é pegar uma calculadora que sirva pelo menos para se formar, né? Então, tendo todas essas operações, elas são muito padrão, assim. Só essa de regressão linear que às vezes algumas calculadoras mais simples não tem, né? Mas a maior parte das que estão disponíveis no mercado aí, às vezes até a preços bastante em conta, vocês vão ter essa ideia de regressão linear nessa ferramenta de regressão linear. Então, as marcas que eu vejo o pessoal usar mais são HP10S, né, marca e modelo, e essa Casio que é FX, tá errado aqui, é FX82MS, ou cópias de outras marcas dessas calculadoras aqui. Então eu vejo que tem vários modelos, mesmo da Casio, né? Tem alguns que são até mais caros. Eu acho que não vale a pena, né? Antigamente o pessoal falava que para se formar em engenharia, a pessoa precisava ter uma calculadora da HP, daquelas modelos mais cheios de recursos, às vezes faz gráfico e tal. Com o computador, isso, popularização do computador, isso já não é mais necessário, tá? Essa HP 10S é uma calculadora bem simples, mas que tem tudo isso que a gente precisa e o preço dela não é um negócio super caro. Eu acho que vale a pena porque a gente usa isso por muito tempo sem ter dor de cabeça, né? A calculadora acaba servindo como uma ferramenta bastante útil. Lembrando que às vezes o pessoal pensa, não, eu vou usar a calculadora do celular e vou me virando. Eu acho importante que vocês comprem uma calculadora o quanto antes possível para vocês se habituarem a ela, porque na prova vocês não vão poder utilizar celular, tá? Então, se familiarizem o mais rápido possível com a calculadora. Coisa que é importante lembrar que, por exemplo, quando você compra a calculadora, em geral ela vem com os ângulos em radianos. Então você vai usar lá as funções trigonométricas, você vai digitar lá seno de alguma coisa. Esse alguma coisa ele vai pensar que está em radianos. Tipo, se digitar 30, ele acha que é 30 radianos. Então tem que colocar ela lá no modo de ângulos em graus, que é para ela entender que na verdade você está falando de 30 graus e não de 30 radianos. Tá? Mas lendo o manual vocês vão achar essa informação. Como que vão funcionar as avaliações, então? Então a gente tem, na verdade, 4 provas regulares, tá? Então, eu vou mostrar depois um exemplo de prova, vocês vão verificar que tem exercícios que são iguais às da lista, né? Dos 5 que a gente vai ter, 3 vão ser iguais e 2 vão ser diferentes dos da lista, mas similares, né? Em ideia, né? Eles estão no mesmo nível de dificuldade, não tem nada muito que fuja muito daquilo que já está na lista, tá? Lembrando então que essas listas elas não vão contabilizar pontos justamente porque uma parte da pontuação já vai estar direto pensando que eu peguei 3 questões da lista e coloquei na prova, né? Deixa eu ver se eu pulei 2, não. Então, outra coisa que é importante vocês saberem é que a gente tem a questão das avaliações de segunda chamada. Às vezes você perde lá porque ficou doente, aconteceu alguma outra coisa que você não pôde participar da avaliação. E vocês têm que entrar no DERAC para poder fazer um pedido de segunda chamada. Então, esse pedido de segunda chamada vai ter uma burocracia que vocês vão ter que fazer, vai para a coordenação, se ele for aprovado, o coordenador entra em contato comigo e eu elaboro uma segunda prova. E essa prova ela a gente vai ter que marcar um horário, né? Vai ser provavelmente na sexta-feira de manhã, que já é o horário de atendimento. Então vocês me procuram quando vocês perderem, né, alguma prova, vão no DERAC, dando tudo certo lá, eu na aula mesmo eu entro em contato com a pessoa que pediu e a gente marca data, horário, local para a gente poder fazer a prova, mas o local é sempre lá na L008, tá? E o horário provavelmente na sexta-feira de manhã. A data é que vai ficar em aberto, tá? E o horário exato, né? Provavelmente 10h20. E claro, vai ter que ser fora do horário normal de aula, né? Então fica aí essa questão. Com a questão do Covid, se alguém pegar Covid, tem um procedimento específico da universidade aí que vai ter um afastamento por um certo tempo, né? Até a pessoa se recuperar, mesmo que não tenha sintomas que sejam graves. E aí qualquer avaliação vai seguir o mesmo rito, né? A pessoa vai precisar fazer uma avaliação de segunda chamada, tá? Então, a gente vai determinar quem vai ser aprovado e quem não vai, né? Então, a ideia vai ser a seguinte: a gente vai ter uma nota de teoria, que vai ser dada pela média das 4 provas de laboratório de teoria, né?
a gente vai ter uma nota de laboratório que vai ser dada pela, em 50% pela média dos questionários de laboratório. Então, cada experimento de laboratório ele vai ter um questionário que vai precisar ser resolvido. Então, a gente vai fazer a média desses questionários e isso vai dar 50% da nota de laboratório. Os outros 50% vão ser uma prova de laboratório onde a gente vai é, reproduzir aí basicamente um dos experimentos, né? Então a gente vai ter um conjunto de dados que vai ser um pouco reduzido para não dar tanto trabalho. A gente vai lá elaborar um gráfico, fazer umas contas ali que a gente vai estudar ao longo do semestre para poder fazer o tratamento dos dados, né? Então essa prova aí de laboratório ela costuma ser tranquila para quem se interessa em participar da resolução dos questionários. Então, assim, idealmente a gente não precisaria fazer essa prova, mas é muito comum, infelizmente, que alguns alunos não se dediquem à questão do laboratório, até talvez porque ela conte menos na avaliação final, né? Mas, em geral, o laboratório, porque o aluno que faz tudo tranquilamente, assim, se dedica, ele ajuda bastante na aprovação, né? Porque ele puxa a nota para cima. Agora, se a pessoa não se dedica, acaba que ele puxa a nota para baixo, tá? Então, eu recomendo que vocês façam a questão do laboratório com bastante dedicação, até porque assim, esses questionários do laboratório eles não têm o caráter de uma prova, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vir falar comigo no horário de atendimento que eu ajudo a resolver, tá? Então, a ideia é como se fosse um trabalho. Então, acho que vale a pena a gente se dedicar um pouco aqui na questão do laboratório para melhorar um pouquinho a nota, tá? Então, aí a nota final, né? Como eu falei, 75% da nota de teoria e 25% da nota de laboratório. Essa nota final aqui ela está sujeita a uma recuperação e ela vai poder ser feita em duas formas, né? Ou você vai escolher fazer uma prova substitutiva, então você vai escolher qualquer uma das 4 provas, claro, aquela que você achar que consegue a melhor recuperação, né? Que provavelmente vai ser a menor nota. E aí você escolhe, não, professor, vou refazer a prova 2, por exemplo. Aí a ideia vai ser como se você voltasse no tempo, né? Você vai ter o mesmo formulário, o mesmo conteúdo, você vai ter 5 questões, o mesmo tempo, então é meio que uma segunda chance para você refazer aquela, aquela prova. Note que vai prevalecer a maior nota, então se você tiver só interesse em melhorar um pouco a nota, pode fazer despreocupado, então você não vai ter nenhum problema com baixar a nota quando faz a prova. Note que os conteúdos e as listas são o mesmo para estudar, né? E aí a nota final vai ser dada pela 75% por essa nota de teoria já com a prova substitutiva substituída e em 25% pela nota de laboratório. E aí, se isso sendo maior ou igual a 6, vocês estão aprovados. Na verdade, o que acontece é que se vocês tirarem acima de 5,75, eu arredondo para 6 e vocês estão aprovados, tá? Outra possibilidade aí para quem às vezes vai mal em 2 ou talvez até 3 provas é fazer uma prova de exame. Só que o exame é bastante puxado, tá? Então a ideia vai ser uma prova com 5 questões, ela vai conter o formulário das 4 listas e o conteúdo é o conteúdo do semestre inteiro, né? Então, claro, eu não vou pegar todo o conteúdo de tudo, assim, não vai ter lá uma questão de, sei lá, cinemática unidimensional. A gente vai se focar nas coisas que são mais importantes. Então, quando chega lá na véspera, lá no, da prova 4 por ali, eu já começo a divulgar o que eu vou cobrar no exame, né? Mas a ideia é cobrar leis de conservação de energia, conservação do momento linear, segunda lei de Newton, né? Que são as coisas que são mais importantes. Então, aí vocês vão lá, fazem uma prova de 5 questões e aí a nota final depois do exame vai ser dada em 50% pela nota final que vocês tinham antes de fazer o exame, calculado por esse método aqui, né? Usando todas essas fórmulas aqui. E aí vai ser o resto 50% dado pela nota do exame. Se isso for maior ou igual a 6 ou 5,75, vocês estão aprovados, tá? Como eu falei, né, todos os interessados podem fazer a recuperação no exame, sempre prevalece a maior nota, tá? Então, qualquer um que seja interessado em aumentar um pouco a nota pode fazer. O que mais? Os conteúdos das provas vão ser os seguintes, ó. A prova 1 e a substitutiva 1, consequentemente, né, vai ser cinemática unidimensional, vetores, cinemática bidimensional. A prova 2 vai ser dinâmica da partícula, né, que é a segunda lei de Newton. Não só a segunda, né, mas a primeira e a terceira também, né? Então basicamente são as leis de Newton.
Depois a prova 3 e a substitutiva 3 vão ser as leis de conservação da energia, né, que envolve trabalho, energia cinética, potencial, energia mecânica e conservação da energia. E as leis de conservação do momento linear, né, que vocês devem conhecer como quantidade de movimento. Então, centro de massa entra junto nisso, né? Então a gente vai ver também colisões, conservação do momento linear, né? Depois da prova 4 é o único conteúdo que, digamos assim, ele é novidade para vocês, que é a parte de rotações de rolamento, tá? Então ele vai ter uma prova que vai ser só para esse conteúdo. Mas vocês vão verificar que rotações elas são meio que uma repetição de todos esses conteúdos aqui. Vai ter uma cinemática para rotação, uma dinâmica da rotação, vai ter energia em rotações e tem até uma lei de conservação para o momento angular, né, que está associado às rotações. Bom, acho que é isso, pessoal. Não sei se alguém tem alguma dúvida aí que eu possa resolver, mas se não tiver também eu posso. E talvez vocês esqueçam algumas coisas daqui, mas ao longo do semestre vocês podem ir me perguntando e eu vou relembrando, tá? Então é importante ter todo esse esclarecimento antes aqui de começar o semestre, para que as coisas fiquem formalizadas, né? Por exemplo, a questão do como que vai ser o cálculo da nota, né? A gente chega lá no final, a pessoa às vezes não lembra qual que vai ser lá o critério de aprovação, o critério de cálculo, né? Por exemplo, esse negócio de 50% de uma, 50% da outra. Sim, Maria, já tem as notas das provas, eu vou mostrar aqui nas notas de aula, como é que faz para sair. E aí vocês vão verificar que tem todas as datas, tá? Deixa eu mostrar antes as notas de aula e... Mas por que não abriu? Então, nossas aulas de teoria, vocês vão verificar aqui no comecinho, acho que na página 6, aqui, ó. Tem todo o conteúdo por dias, tá? O cronograma de todas as atividades que a gente tem. Então aqui a gente está no dia 24, né, que seria uma aula do laboratório, né? Os laboratórios vocês vão ver que está escrito como L1, L2, L3, seria aula do laboratório 1, laboratório 2 e tal. E as demais estão como 1, 2, 3 e assim por diante. Que seriam as aulas de teoria, tá? Então você vai verificar aqui que todas as datas estão já com os conteúdos definidos, tá? Por exemplo, dia 31/3, que vai ser quarta-feira de semana que vem, né? Aliás, quinta-feira de semana que vem, a gente vai ter a aula do laboratório para a turma A, tá? E daí segue, né? Vai seguindo os conteúdos. E aí quando terminar o conteúdo da prova 1, que vai ser aqui na aula 13, eu vou passar na aula 14 a dar já o conteúdo que vai entrar para a prova 2, né? E aí na aula seguinte a gente vai ter a prova 1, que vai ser no dia 25/4. Por que eu faço isso? Né? Para dar um tempo para vocês estudarem esse último conteúdo aqui, que também cai na prova 1. Né? Então entre essa data em que eu termino o conteúdo e a data da prova seria o mais adequado para a gente marcar aquela aula de revisão, né? Que fica como reposição dessas primeiras aulas aqui, que vocês perderam por causa do atraso do SISU. Tá? Então essas aulas aqui eu deixei como reposição. Eu costumo dar, na verdade, essas aulas de revisão dentro da semana, né? Então, por exemplo, aqui teria a prova 1, no dia 20 aqui eu teria dado a aula de revisão, mas para poder ir adiando essas aulas do começo do semestre para diferir, na verdade, esse início do conteúdo, né? Eu acabei tendo que tirar essas aulas da semana oficial, né? Para poder colocar como uma aula de reposição num horário fora do normal, né? Notem aqui que tem um calendário aqui do semestre e as datas das provas elas estão circuladas aqui, tá? Em especial, vocês vão ter que ter atenção com junho aqui, que infelizmente vocês vão verificar ao longo de toda a graduação, tá? Que o último mês de aula sempre vai ser um negócio super puxado, porque todo mundo precisa terminar todas as avaliações e todos os conteúdos até o final do semestre, né? Que seria aqui no dia 6. Então, eu vou ter que colocar a prova de exame ou de recuperação aqui no dia 4 de junho, aliás, de julho. E aí a prova 4 tem que ser uma semana antes. E devido ao fato de que ficou muito comprimido esse semestre, aqui a gente também vai ter a prova
3 muito próximo aqui, só 2 semanas da prova 4, né? A prova 4 ela vai ter menos conteúdo, então vai ficar um pouco mais tranquilo por isso, né? Mas aqui no meio ainda tem a prova de laboratório, então assim, é claro que para poder compensar um pouco esse acúmulo, eu vou ter que fazer uma prova um pouco mais tranquila, porque vocês vão ter muito pouco tempo para estudar, até porque vocês não vão estar estudando só a minha disciplina, né? Vai estar estudando cálculo, geometria, tudo, né? Então, esse acaba sendo um semestre que ficou prejudicado, já é difícil o último mês de aula, e aí ficou um pouco prejudicado, tá? Então, por isso que eu recomendo para vocês começarem a estudar logo, né? A gente está aqui no dia 24, já quase começando abril, então as primeiras provas, quando vocês vão ter mais tempo, vocês têm que tentar garantir boas notas, tá? Para não acabar deixando para depender de muita pontuação aqui no final do semestre, porque acaba ficando muito sobrecarregado, tá? Aí se vocês continuarem aqui você vai ter aqui, cuidado só para vocês não confundirem que tem dois cronogramas aqui. Tem um que vai ser para engenharia da computação, que é na página 6, e aí na página 11 vai ter o conteúdo, o cronograma da engenharia mecânica. Passei já. Na página 10, na verdade. Que é o cronograma da engenharia mecânica. Então só cuidado para verificar o cronograma correto, tá? Em geral não muda muito, mas essas primeiras aulas, devido ao fato de que o semestre acabou começando numa quinta-feira, né, e vocês têm aula na quinta e a mecânica não, então no começo está um pouco confusa, que está diferente entre os dois. Mas a partir daí da quarta-feira da semana que vem, os conteúdos eles devem ficar sempre os mesmos, tá? Mas aí vai mudar a questão dos laboratórios, porque eles têm aula na terça de laboratório, então vai mudar em relação às datas que vocês têm aqui. Então só para cuidado para não confundir os dois, tá? E aí, continuando, vocês vão verificar que tem todo o conteúdo aqui, um sumário com todos os conteúdos que a gente vai abordar ao longo do semestre, né? Então, vocês olharem aqui no PDF, podem clicar, ele vai direto lá para a página onde a gente tem o conteúdo. Então fica fácil para vocês navegarem mesmo que vocês estejam usando aí o computador, tá? Então vai ter o capítulo de unidades, que a gente vai trabalhar na segunda-feira. E aí o que começa o conteúdo mesmo aqui em movimento unidimensional, tá? Então vou discutir lá desde o início, né? Definindo posição e deslocamento, depois passando por velocidade. A gente vai trabalhar bastante com a interpretação gráfica das coisas, né? Lembra o negócio da função que eu falei? A gente vai utilizar para definir a função posição, falar de gráficos aqui, interpretar esses gráficos, né? Que seria esse primeiro aqui, que seria um gráfico com composição constante. Aqui um gráfico em que você tem um movimento que seria com velocidade constante e aqui o outro que seria com aceleração constante, né? A gente vai discutir essas propriedades aqui. Depois passa para velocidade, define velocidade média utilizando o gráfico. Depois a gente define velocidade instantânea. Então, todo o conteúdo está disponível aqui, tá? O único capítulo que está um pouco pendente aqui é esse momento angular, que é comum que, devido a problemas de tempo, né, eu não consiga dar todo o conteúdo. E esse acaba sendo o capítulo que é sempre sacrificado, porque ele é mais puxado, é mais difícil, chega lá no final do semestre, ele depende de tudo que veio antes, né? Muitas vezes não dá tempo, né? E é um capítulo que está meio inacabado ainda. Então, se eu precisar dar esse capítulo, eu costumo dar usando o Halliday, por exemplo, como livro-texto, tá? Mas, eventualmente, isso aqui vai ser escrito também. O que mais? Notas de aula de... Não, abriu mais que uma vez agora. De laboratório. Vamos ver como é que são as nossas aulas de laboratório, porque essa daqui é uma que assim, é menos opcional, digamos assim. A gente vai depender mais das notas de aula de laboratório como uma coisa obrigatória, tá? Porque ela é feita exatamente para os experimentos de laboratório que a gente tem, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, no começo, a gente vai ter uma divisão em duas partes. Uma parte em que a gente vai falar sobre... falar antes do cronograma, né? Notem que aqui tem o mesmo cronograma que tem lá na parte de teoria, vai ter aqui na parte de laboratório. Os primeiros experimentos aqui eu acabei colocando o que vai ser feito mesmo, esses dois primeiros. Depois eu coloquei um N aqui só para lembrar que a gente tem que fazer os experimentos, quem vai fazer em cada data.
Só que eu não sei qual experimento vai ser, porque em algum momento a gente vai ter que fazer uma reposição de um experimento. Então a gente vai ter que discutir aí qual que vai ser a data mais conveniente ao longo do semestre, para que vocês possam fazer o experimento, digamos que vocês façam lá experimento 2, depois faz aqui no dia 5 do 5 e 12 do 5 o experimento 3, depois a gente repõe em algum outro momento o experimento 4, depois de 19 do 5 e 26 do 5 a gente faz o experimento 5, né? Para a gente poder fazer todos os experimentos ao longo do semestre, né? E aí lá, no final, a gente vai ter a prova de laboratório. Principalmente lá no final do semestre, eu costumo fazer a correção o mais rápido possível, né, para a gente poder ter uma noção de como é que vai ficar as notas de vocês, para vocês saberem, ó, estudo cálculo ou estudo física, né? E aqui no dia 36, essa entrega das notas de laboratório é só para encher linguiça aqui, porque eu tenho que colocar alguma coisa lá na aula, mas vocês não precisam estar presentes nessa aula aqui. Aqui só tem a data da prova do laboratório circulada, tá? Não vai ter de tudo como tem lá na parte de teoria, que seriam todas as avaliações, né? Eu acho que não faz sentido, porque são muitas, né? Fica difícil de marcar aqui, vai marcar todas as quintas-feiras, fica um negócio meio estranho. E indo para o conteúdo, a gente tem uma divisão em duas partes aqui, tá? Uma vai ser uma discussão lá do que é como fazer uma medida, depois vai ter um capítulo de como fazer um gráfico, tudo vai estar explicadinho aqui. Inclusive essa parte de fazer um gráfico eu fiz um vídeo também que vai ficar disponível lá para vocês, lá naquele site que eu disponibilizei para vocês. E aí depois a gente entra na parte dos experimentos. Aí aqui a gente fica mais dependente aqui desse PDF, tá? Por exemplo, o experimento de medidas, né, que vai ser o primeiro que a gente vai fazer. Eu vou pegar e fazer uma explicação de notação de medidas, né, questão das unidades, como que a gente grafa isso. Vou falar um pouco sobre questão de algoritmos significativos, que é uma coisa importante aí para a gente anotar da maneira correta uma medida, né? E está aqui, né, 6.4. Mas isso tudo aqui está também dentro daquele capítulo de medidas. Então isso aqui é meio que um resumo do conteúdo. Se vocês quiserem aprofundar, daí vocês vão lá na parte de medidas e fazem uma leitura, tá? Então o que eu faço é fazer uma explicação dessa parte, desse resumo da parte de teoria no começo da aula, na primeira meia hora aí, e aí depois vocês partem para realizar o experimento, tá? E daí vai estar um pouco mais abaixo aqui. Então vocês vão ver que o experimento é determinação da densidade volumétrica de sólidos, densidade volumétrica de massa de sólidos, né? Então a gente vai ter alguns sólidos aí que são simples, né, geométricos, cilindro, esfera, paralelepípedo, e a gente vai fazer as medidas utilizando aí um paquímetro, uma régua, talvez um micrômetro. E depois que a gente fizer isso, a gente vai calcular algumas propriedades com o número de algoritmos significativos corretos, tá? Daí tem aqui os objetivos, o material necessário, e eventualmente vai ter aqui o procedimento experimental. O que você tem que fazer passo a passo para poder obter os dados experimentais que a gente vai trabalhar. E aí mais para frente aqui vai ter essa parte, essa página aqui, ó, que seria 77, 78, eu acho que é 79, que são as páginas das tabelas e das questões. Vocês vão precisar levar impresso um por grupo, tá? Dá para vocês pegarem e imprimir tudo isso de uma vez só, no começo do semestre, tá? E depois irem utilizando ao longo do semestre. Então vocês notem que aqui só tem duas questões, né? Que são basicamente o preenchimento das tabelas que a gente tem a seguir, tá? E aí vocês vão preencher essas tabelas com um número adequado de algoritmos significativos. Não é nada difícil, tá? Vai ser um negócio bastante simples. E aí eu vou fazer a avaliação de acordo com o preenchimento que vocês vão fazer aqui. Então a ideia é basicamente algoritmos significativos e unidades. Fazendo isso aí correto, tá tranquilo, tá? Daí vai ter, claro, nos outros experimentos as coisas já começam a ficar um pouco mais interessantes. A gente vai ter, por exemplo, no experimento 2 a gente vai falar sobre gráficos, né? Então vou fazer uma explicação lá sobre gráficos quando a gente está num conteúdo experimental. Então aqui tem, por exemplo, dois conjuntos de dados, né? Daí eu pego e faço um gráfico desses dois conjuntos de dados. Aí eu obtenho esse daqui, né? Então eu vou destacar para vocês várias informações aqui, né? Sobre as escalas dos eixos, as variáveis, as unidades das variáveis, a diferenciação entre os dois pontos, porque a gente tem dois conjuntos de dados,
como que a gente faz para poder fazer esse corte aqui no eixo. Notem que o eixo aqui vertical ele começa em 20 e não em 0, né? Então todas essas coisas a gente vai discutir como que elas devem ser feitas, tá? Eu falo sobre os erros mais comuns na hora de fazer um gráfico. E aí depois disso a gente vai para o experimento, né? Então a gente vai trabalhar com o movimento retilíneo uniforme e com o retilíneo uniformemente variado, né? Que sejam vai ser uma esferinha lá se movendo num fluido, que vai fazer com que ela se mova com velocidade constante, e também um movimento de queda livre. E aí a gente vai falar aqui até umas coisas que eu vou discutir na própria teoria, né? Eu abordo de novo aqui, né? E aí a gente coleta os dados, em toda aqui a explicação de como que isso vai ser feito. Isso aqui em laboratório em especial seria interessante que vocês dessem uma lida antes de fazer o experimento, tá? E daí depois vai ter lá o questionário, algumas questões a mais aqui, né? Já são 6 questões. E as tabelas que vocês vão preencher conforme vocês estiverem fazendo o experimento no laboratório, tá? Questionário, claro, vocês vão responder depois. Vocês têm, eu costumo fazer assim, né? O pessoal faz o experimento da turma A, faz num dia, ela vai entregar na semana seguinte, quando a turma B estiver fazendo o experimento. E aí, assim vai alternando, né? A turma B vai fazer o experimento, vai entregar as respostas quando a turma A estiver fazendo o experimento. Então, vocês têm uma semana para poder trabalhar o conteúdo. Por que eu deixo uma semana só? Porque se vocês ficarem com duas, forem entregar quando vocês vierem fazer o próximo experimento, vocês não vão saber a nota, não vão saber o que vocês erraram. Então é importante que vocês tenham acesso a essa informação antes, né? Então, quando vocês chegarem lá para fazer o experimento 2, por exemplo, vocês já vão ter o feedback do experimento 1, saber o que vocês erraram. Tá? Também, uma coisa que eu não gosto de deixar muito tempo é porque a tendência é que a gente faça essas coisas mais em cima da hora de entregar. 2 semanas a gente esquece muita coisa, tá? Então é bom que seja uma semana só, que é para vocês não terem problema aí de esquecimento, tá? E aí a gente vai fazer até não sei exatamente, não lembro exatamente qual vai ser a ordem que eu vou fazer, né? Mas vocês vão fazer as experiências medidas, de certeza, de movimento uniforme e uniformemente variado, a de lei de Hooke, a de lei de Newton, a de arrasto, aí a de atrito e de energia mecânica eu não lembro, acho que vou fazer só de atrito. Energia mecânica vai ficar de fora, tá? Essas outras experimentos, elasticidade e impulso, são de física 2, né? Então a gente vai fazer até no máximo aqui essa de atrito, tá? Então a gente já vai ter lá técnicas um pouco mais rebuscadas, né? Regressão quadrática. Então dá para ver que a gente vai fazer uma sequência de evolução bastante interessante nesses experimentos de laboratório. O que mais que a gente tem aqui? Vou mostrar como é que vai ser um exemplo de prova. Pra vocês terem uma ideia de como que vai funcionar. Um minuto aqui que está abrindo. Tá, então vejam aqui, a gente tem um formulário, tá? Com tudo que é importante aqui. Vai ter uma tabela de pontuação, onde eu anoto a pontuação. E aí aqui a gente vai ter um exemplo de uma questão. Essa aqui é uma questão que está lá na lista que eu vou mostrar depois, né? E vocês vão ter o espaço abaixo para fazer. Se vocês tiverem uma questão discursiva, vocês vão ter o espaço em linhas aqui para vocês responderem. E outras equações, outras questões, às vezes tem questões que têm figuras, claro, né? É muito comum que elas sejam divididas em duas partes também. E vai ser sempre mais ou menos nesse modelo, tá? Aqui muda lá o que a gente vai ter aqui no começo, e que é o formulário, né? E também o conteúdo que vai ser abordado. Outra coisa que a gente vai fazer é a prova substitutiva, né? Então, se a gente fizesse uma substitutiva da prova 1, ela ia ter exatamente esse mesmo formato aqui. Só ia estar escrito substitutiva 1 aqui em cima. E aí ia ser o mesmo formulário e o conteúdo ia ser equivalente, tá? E aqui finalmente a gente tem a lista 1. Aqui a gente tem o mesmo formulário, né? Para vocês estarem já habituados com o formulário que vocês vão usar. E aí as questões, né? Então,
Eu costumo dividir em tipos de conteúdo, né? Então, questões que são de movimentos unidimensionais com velocidade constante. E tem algumas aqui. Depois, movimentos unidimensionais com aceleração constante. Vão ter outras questões. Notem que elas costumam ter as respostas também para vocês verificarem. Se tiver alguma que tiver sem a resposta, é porque eu esqueci de pôr, tá? Então vocês podem me cobrar aqui. Eu faço a questão e atualizo aqui para vocês depois. Algumas questões vão ter aqui um QR Code para vocês conseguirem acessar o vídeo de solução dela, tá? Se clicar aqui, ele já abre. Ou se você tiver com a lista impressa, quiser usar o celular, é só usar o leitor da câmera lá que vocês vão cair num vídeo do YouTube para vocês assistirem aí a solução, tá? Nem tudo que a gente tem aqui na lista vai ser conteúdo que a gente vai trabalhar, tá? Lá no final vai ter uma parte de movimento relativo que a gente não vai trabalhar. Que está aqui, que é o exercício 60 para frente. E aí até os 59 são exercícios que podem cair na prova. Parece bastante exercício, de fato não é pouco, tá? Então é importante que vocês comecem a trabalhar um pouco logo, assim. Talvez vocês não precisem fazer todos, né? Tinha um colega meu que ele tinha uma técnica muito interessante, né? Ele olhava para o exercício, lia e pensava, sei fazer esse exercício? Se ele achasse que sim, ele não tentava fazer. Ele tentava fazer aqueles que ele achava que ele não sabia fazer. Porque, de fato, é o que vai trazer uma informação diferente para ele, né? Mas é interessante, né? Às vezes a gente acha que sabe fazer, mas na verdade não sabe, então é bom tentar. Outra coisa que vocês podem fazer é tentar fazer talvez os ímpares antes, depois os pares, se der tempo. São estratégias que vocês vão ter que ver aí para tentar abarcar todo o conteúdo, né? Vocês vão notar também que tem muitas questões que às vezes elas versam sobre coisas similares. Então se você faz uma lá, talvez não faça sentido você fazer a próxima, né? Tem umas questões que elas são mais difíceis, tá? Vocês vão notar que em cada sessão dessa, por exemplo, se eu pegar aqui em movimentos unidimensionais com aceleração constante. A primeira vai ser mais simples, depois a dificuldade vai crescendo. Quando chegar aqui, antes de passar para a próxima sessão, vai ficar um exercício mais puxadinho, tá? Então, se chegar em movimento bidimensional, a gente vai ter um exercício aqui, o número 30, que é um exercício bem exigente, tá? Então, se vocês empacarem no exercício, passa para o próximo. Tenta fazer o próximo. Se empacou em muitos ali, tenta passar para o próximo conteúdo. Como a gente vai trabalhando aos poucos o conteúdo também, acho que é uma coisa que vocês têm bastante tempo para poder trabalhar tudo, tá? Bem, acho que é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar aqui. Talvez o site. Então, vocês vão olhar aqui, tem os horários de atendimento, né? A sala. Aqui é a planilha de horários. Se vocês abrirem aqui, vai dar uma planilha do Google, né? E aí vocês vão poder descer aqui embaixo. Vai ter em algum lugar do departamento de física. Da INF, da COM, da L, da FIS. Então vai estar aqui, né? Por exemplo, ó, esse monitor aqui que é orientado pelo professor Neuri, que é a Letícia, né? Ela vai ter aqui, ó, na segunda-feira, o primeiro horário da tarde, o quarto horário da tarde, o quinto horário da tarde, na terça, o primeiro da manhã, o segundo da manhã e o terceiro da manhã para fazer atendimento presencial, né? E depois aqui tem esses outros horários que são o terceiro da noite, o segundo da noite da terça, aliás, primeiro da noite da terça, segundo da noite da terça, primeiro da noite da quarta, segundo da noite da quarta, e o segundo e o terceiro da noite da quinta são os horários que ela faz atendimento através do link aqui do Meet, tá? Então, se vocês acessarem aqui, vocês vão ver esses horários de atendimento. Às vezes vai ter alguma observação e horários de reposição, tá? Às vezes o aluno monitor lá precisa faltar por alguma razão e aí vai ter aqui as observações sobre os horários de reposição que ele vai fazer, tá? E aí vai ter aqui um comentário sobre o cronograma das atividades, né? Como tem essa questão do atraso, eu fiz questão de deixar ele bem claro aqui, né? Que o cronograma de todas as aulas está nas notas de aula de teoria, né? E aí aqui eu vou pegar e atualizar esses links com esse slide que
eu apresentei para vocês agora. Depois tem os links das notas de aula, das listas de exercício, e aqui todos os vídeos que eu fiz durante o período que estava remoto, né? Utilizei esses vídeos para colocar aqueles QR Codes lá na lista e também coloquei as playlists aqui para vocês verificarem se vocês tiverem interesse, tá? Então acho que fica fácil para vocês acharem as informações que estiverem disponíveis aí. Qualquer dúvida é só falar comigo, tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta. Diga, Lucas. Isso, o conteúdo da prova 1 vai ser a lista 1. O conteúdo da prova 2 vai ser a lista 2. Da 3, a lista 3, e assim por diante. Então, toda essa lista 1 que eu mostrei para vocês agora é o conteúdo da prova 1. Tem essa lista de vetores aqui que é opcional, assim. Eu costumo cobrar os vetores dentro da lista 1, né? Porque a gente vê lá a parte do movimento bidimensional. Eu criei essa lista de vetores aqui porque quando deu a pandemia, tipo, a gente tinha acabado de ver a parte de movimento unidimensional e vetores, e aí ia começar a parte do movimento bidimensional. Então, para os alunos, como eles ficarem ali uns 2 ou 3 meses sem aula, para poder relembrar e continuar o semestre, eu fiz essa lista de vetores para eles darem uma treinada. Então, se vocês tiverem disponibilidade, fica interessante dar uma olhada nesses exercícios aqui. Eu vou utilizar eles como exemplos, né, durante as aulas que a gente estiver fazendo de vetores, né, que se não me engano são 2 aulas. E aí, o oficial, digamos assim, essa daqui é uma opcional, mas para a prova 1, o oficial é a lista 1, tá? E aí para 2, a lista 2, só de vetores é opcional. Claro que isso é interessante de ver ela junto com a lista 1, né? Porque o conteúdo da lista 1 já entra nessa parte de vetores. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Se vocês não têm mais dúvidas, então vou finalizando a aula aqui. E aí na segunda-feira a gente retoma aí, espero que presencial, e já continue aí com o conteúdo de unidades, tá? Então, como eu falei lá no e-mail, né, minha filha ficou com febre hoje à tarde, a gente não sabe o que é, então amanhã eu vou fazer uma consulta com ela e os exames, e aí, se for Covid, aí vai ficar em remoto, imagino, né? Vou verificar exatamente como é que isso vai ser, mas eu vou avisando vocês por e-mail como eu tenho feito, tá? Espero que seja presencial para a gente poder ter um negócio funcionando melhor, tá?